Vamos para um pacotão para falar de política. Por quê? Porque o ex-presidente Lula foi capa da revista Time. Na entrevista, o petista declarou que o mandatário da Ucrânia, lá, o Volodymyr Zelensky, ele se acha o rei da cocada e que o líder russo, né, o Putin, não deveria ter usado seu armamento contra a população ucraniana. São opiniões do ex-presidente Lula. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Você fica estimulando o Zelensky e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido uma conversa mais séria com ele. Ô cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer guerra para você aparecer. E dizer pro Putin, ô Putin, você tem muita arma, não precisa utilizar arma, foi o que afirmou. Fecho aspas aqui, o presidente Lula. Depois disso, a embaixada da Ucrânia no país pediu uma reunião entre o encarregado do órgão e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Lula, o pré-candidato à presidência ucraniano Volodymyr Zelensky quis a guerra com o governo da Rússia. São palavras do Lula na entrevista à revista Time. Em nota, a diplomacia da Ucrânia alegou que planeja solicitar formalmente essa audiência com o ex-presidente do Brasil para explicar para ele porque o pessoal da Ucrânia acredita que Lula está mal informado sobre os motivos da guerra. Nas redes sociais, políticos bolsonaristas, também ex-integrantes do governo, criticaram a escolha para a capa da revista Time, que foi o ex-presidente Lula. Além de estampar o rosto dele, também chama Lula de o político mais popular do Brasil. Professor, o Lula está falando bobagem e está entregando o Palácio do Planalto mais uma vez por mais 4 anos para o Bolsonaro, hein? Para mim, olha, eu estou lendo aqui a revista Time e estou lendo a entrevista do presidente Lula. E ele disse, bem claro, está aqui, Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Está aqui. Mas não é só o Putin que é culpado disso, são culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Pergunta. Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito a Ucrânia não vai entrar na OTAN, portanto, a questão estaria resolvida. Então, o Lula é assertivo nesse ponto e se a embaixada ou a representação da Ucrânia pede uma conversa com ele, certamente os pontos poderão ser dialogados, porque a marca do Lula é o diálogo. Com relação aqui ao nosso Brasil, né, eu confesso que a Time, né, a revista americana, eu fiquei um pouquinho, assim, desapontada, né, porque achei interessante. Recentemente o Bolsonaro ganhou, né, uma votação popular, como uma das personalidades ali mais proeminentes mundialmente. Então, e era um costume da Time, né, dar a esse vencedor do voto popular a capa. E, no entanto, a Time, nessa ocasião, escolheu colocar, salvo engano, o Elon Musk, né? Uma pessoa que também é muito, muito importante aí no nosso cenário hoje em dia, mas acabou deixando o voto popular de lado e agora escolheu colocar o Lula para dizer essas coisas tão tristes com relação à Ucrânia. Eu acho que o Lula tá muito... Ele é, né, egocêntrico e quando a gente deixa ele falar, né, como saiu lá no Twitter a hashtag Deixa o Lula falar, ele acaba se entregando. Então, eu vejo um claro ciúme, né, por parte do Nine, né, dos 9 dedos, aí do Zelensky, né, que tá ali... meu Deus, numa situação tão complicada com o país dele, né? Buscando diálogo, tentando apoio para solucionar aquela situação. E eu lamento muito esse tipo de fala, né? Ele colocar, o famoso, como o professor bem lembrou, né? As mulheres dizem muito isso, culpando a vítima pela agressão que está sofrendo, né? Culpando a vítima pela violência. A Ucrânia é uma vítima. Isso não há dúvida. Não dá para relativizar isso. Não dá para dizer que ela tem participação nisso, né? Infelizmente, a gente está aí à mercê do Putin, né, que está totalmente descontrolado e desequilibrado, que tentando tomar um território, né, em pleno 2022. Né? Parece que a gente retroagiu no tempo. Infelizmente, o Lula faz essa análise infeliz e a gente fica pensando, né, o que estão colocando na cachaça desse homem, né? Porque nos últimos tempos ele só tem falado besteira. Não foi só essa que ele disse, né? Falando de economia aqui, né, que tanto se fala, ele também disse que pretende criar uma moeda única aqui na
na América do Sul, né? Agora eu pergunto para os ouvintes, vocês já imaginaram se a gente cria uma moeda única agora na América do Sul, englobando aí Argentina, Venezuela? O que vai acontecer com a nossa moeda, né? O que vai acontecer com o real? Pergunte a um economista que vocês vão ficar de cabelo em pé. Então é esse tipo de pensamento e de fala, Paulo, que eu acho que anda derrubando aí esse número nas pesquisas, até porque eu não acredito muito em pesquisas, mas eu acho que é difícil manter, né, como que eu posso dizer, manter essa alegação de que ele está à frente falando mas tanta besteira, né? Tem que ser muito, assim, viver num mundo muito lúdico para acreditar nisso. Vamos lá, Aguinaldo Vieira, sua vez. Olha, o ex-presidente Lula já não tem o mesmo protagonismo mundial como já chegou a ter, né? Lembramos aqui que no período do presidente Barack Obama o chamou de o cara, esse é o cara. Hoje talvez Obama o chamaria de Tiff. Vou parafrasear aqui o nosso amigo de bancada, o Rigon, que acho que foi o Rigon que disse ontem que quem falar menos e abrir a boca nessa eleição é que será o vencedor.